Então, pessoal, vamos aqui resolver alguns exercícios envolvendo o conteúdo complementar com relação a forças, que a gente vai trazer a respeito do trabalho, da potência e de um rendimento de qualquer máquina. Certo? A gente vai ver em três etapas diferentes: exercícios que envolvem trabalho, exercícios que envolvem potência e exercícios que envolvem rendimento de uma máquina térmica. Rendimento é saber o quanto é aproveitado de alguma forma. Por exemplo, geralmente nas casas, né, da gente, você pega um aparelho, liga ele na tomada e se você for verificar o tanto de corrente elétrica que está passando nele, você vai ver que para consumir o máximo possível, para ter um bom rendimento, ou seja, para ter um rendimento próximo de 100%, ele tem que utilizar toda aquela energia que ele está retirando ali naquela tomada naquele momento. Só que por muitas vezes, boa parte dessa energia, né, que está sendo retirada, ela não é convertida para fazer o aparelho funcionar. Muitas vezes ela é dissipada em forma de calor. Ou seja, geralmente quando você bota um objeto para, por exemplo, o celular para carregar, em algum momento ele vai estar quente, vai começar a aquecer. Então aquele aquecimento é que boa parte da energia que está sendo carregada está sendo o quê? Desperdiçada para o sistema pela forma de aquecimento. E isso vocês vão ver lá no terceiro ano, que aí a gente trata lá geralmente da lei de Joule. Pois bem, então, dando continuidade aqui, como eu já falei a respeito do rendimento, vamos supor que é retirado 100% de energia da tomada. E quando você vai alimenta o aparelho, vamos supor que 80% é para funcionar o aparelho. Onde é que vai esses outros 20%? Esses 20% eles vai ser uma perca de energia em forma de calor que vai aquecer o equipamento, e aí você vai ter esse déficitzinho de não ter 100% da energia sendo utilizada. Então, nesse caso, quer dizer, ela é utilizada, só que não é utilizada para o funcionamento, e sim ela vai aquecer, né? É um fenômeno de aquecimento que o sistema vai ter para você não ter o rendimento de 100% de funcionamento do aparelho. Certo? Então, o rendimento nada mais é do que uma porcentagem de energia que é aproveitada para que um tal aparelho aí funcione. Então, hoje a gente vai resolver algumas questõezinhas bacanas aqui a respeito do conteúdo que vai servir de balizamento para o trabalho para a próxima nota. Então, só passar aqui o slide. Primeira questão diz o seguinte, ó. Uma jovem, ela desloca sua mala de viagem aplicando por meio de um fio uma força de intensidade de 100 newtons. Lembre-se, como falo em fio, nós temos a força de tração, e essa tração vale 100 newtons, formando um ângulo de 60 graus com a horizontal. Determine o trabalho, então agora vem o trabalho. O trabalho que T realiza no deslocamento de A para B, né, que a gente pode desenhar esse esquema aqui, de modo que o módulo da distância AB vale 50 metros. E aqui eu estou dando os valores do cosseno de 60, que é 0,5, ou 0,50, né? Esse zero aqui pode ser ignorado. E o seno de 60, que é 0,87. Certo? Então vamos fazer com esboço. Vamos chamar aqui, ó. Vamos imaginar aqui que tem um trajeto aqui de A até B, que é o deslocamento, né, que ele fala. Ele fala que essa distância aqui é 50 metros. E tem uma jovenzinha que vai fazer esse trajeto e ela tá aqui, ó. Tem uma mala, vamos dizer que tem uma mala aqui. A jovenzinha tá aqui. Vamos imaginar aqui que ela tá aqui. E ela tá puxando essa mala, ó. E diz que se eu pegar a base aqui, ó, com a horizontal, um hipotético aqui, esse ângulo aqui, ó, vai valer 60 graus, ó. Ou seja, é só mostrar que existe uma inclinação do fio com relação ao plano horizontal que monta 60 graus. E aí ele quer saber o trabalho. Então, o trabalho a gente vai entender como o seguinte, para ser mais simplificado. O trabalho de uma força, lembre-se, sempre é um trabalho de uma força.
O trabalho que uma força vai realizar é justamente a quantidade, digamos assim, de energia que vai ser utilizada para fazer aquele trajeto, aquele percurso, certo? Então, é a quantidade de energia que vai ser utilizada para fazer tal ação. Então, nós vimos que sempre o trabalho, que é essa letrinha aqui, ó, que é o tal, é sempre a força vezes o deslocamento. Isso se eles estiverem paralelos, certo? Imagina que não fosse, fosse essa caixa aqui, essa mala, escorregando aqui nesse trajeto ou sendo jogada. Então a gente não tinha uma inclinação aqui, então ela só seria força vezes deslocamento. Mas como tem uma angulação, e nós vimos na componente vetorial que sempre vai ter uma componente que vai ser para o eixo X e para o eixo Y, a gente vai ter uma formulazinha aqui. E diz o seguinte, como ele é paralelo, como ele é oblíquo à horizontal, sendo 60 graus, e na horizontal nós usamos o que lá que a gente viu? A gente usava o cosseno do ângulo θ. Se fosse na vertical, seria seno do ângulo θ. Então, aqui o que acontece? Só acrescentar aqui, ó, vezes o cosseno de θ, porque ele vai ter uma certa inclinação. Então, trabalho aqui, a gente já vai definir como sendo 100, que é a força de tração, né? A gente pode botar um F de T aqui, ó, para dizer que é a força de tração. A distância, que é o deslocamento aqui em módulo, vale 50. Lembrando que módulo é só para garantir que o número fique positivo, certo? Então, essas duas barrinhas aqui, ó, se você ver essas duas barrinhas em algum canto, vocês vão ver que é chamada de módulo ou norma. Se for na física mais superior, vocês vão ver que isso aqui é uma norma. Se eu botar duas barrinhas, é norma. Se eu botar uma barrinha só, é chamada de módulo. Ou então em matemática, na parte de funções modulares. E aqui o cosseno de θ. O cosseno de θ é 0,5. Então aqui vai ser bem simples. Por quê? Eu vou pegar 0,5, pessoal. É a mesma coisa de metade. 5 sobre 10, que é a mesma coisa de 1 meio. Metade de um valor. Então, na hora que eu multiplicar, ó, 50 vezes 100 vai dar 5.000. Vezes 1 meio. Vou pegar metade de 5.000. Então, o trabalho aqui finalmente vai ser igual a 2.500 joules. Certo? Lembrando que joules é a unidade tanto serve como de calor, como trabalho, como energia. Para a gente denominar aqui como unidade do SI, né? No Sistema Internacional de Medidas, o trabalho é dado basicamente em joules. Ou então você pode definir isso aqui como notação científica. Você vai colocar 2,5 vezes 10 a 3 joules. Certo? Então aqui a gente... Nós vamos uma questão bem simples, mas que precisaria de um entendimentozinho para você montar ela. Já a segunda... Pois bem, então agora nessa outra questão, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter um gráfico. E esse gráfico, ele está relacionando uma força, tá, em newtons, com esse x aqui, ó. Esse x, na ideia da física, nesse caso, a gente pode definir como deslocamento. Como é do eixo x, a gente pode dizer o deslocamento ao longo do eixo x, dado em metros. Então diz o seguinte, ó, o gráfico representa a variação na intensidade de uma força resultante F, que atua sobre um corpo que tem 2 kg de massa, em função do seu deslocamento x, ou seja, quanto ele percorre em algum determinado período aí. Sabendo que a força F tem a mesma direção e sentido do deslocamento, isso é importante. Ela tem a mesma direção e o sentido do deslocamento, então ela favorece. Então, se ela fosse contra o deslocamento, essa força, a gente vai definir lá na frente que é como se fosse a força de atrito, que é uma força que se opõe ao deslocamento de um corpo. Então, ela é um exemplo claro de quando a força ela não tem, ela pode ter até a mesma direção porque vai ser horizontal, certo? Nessa comparação. Só que o sentido vai ser contrário, porque à medida que você vai puxando um corpo para um canto, o atrito puxa de forma oposta para outro sentido, certo? Então, aí é um exemplo bem simples de um tipo de força que ela é com sentido diferente do deslocamento.
E aqui eu estou pedindo o seguinte, na letra A, calcular a aceleração máxima que esse corpo tem, então calculo o valor da aceleração. E na letra B eu quero o trabalho realizado pela força F, lembre-se, é o trabalho sempre realizado por uma força, entre as posições x igual a 0 e x igual a 3. Então, cajuzinho também bem simples. Então é o seguinte, ó, como é que a gente vai determinar isso aqui? Como ele quer a aceleração máxima, olha só, como ele quer a aceleração máxima, letra A, eu quero a aceleração máxima. Imagina o seguinte, tudo que é máximo dá a ideia de limite. Então eu vou ter uma força máxima sobre a massa do corpo. Por que essa fórmula? Porque vocês lembram da segunda lei de Newton? Força é igual a massa vezes a aceleração. Então logo, então isso implica que a aceleração é você pegar a força e dividir pela massa. Então você consegue achar a aceleração dessa forma aqui, ó. Então, nesse caso, a aceleração máxima vai ser igual à força máxima dividido pela massa do corpo. Então, a aceleração máxima vai ser quanto? A força máxima é o pico que ela foi. Então, olhando para o gráfico aqui, ó, o pico está aqui, ó. Está dizendo que o máximo que ela teve foi 4 newtons de força. Então, 4 newtons sobre a massa do corpo. A massa foi dada aqui na questão, ó, 2 kg. Então, nesse caso aqui, 4 dividido por 2 vai dar 2 metros por segundo ao quadrado. Certo? Então, já achamos a aceleração do corpo. E o trabalho, na letra B? Como é que fica aqui esse trabalho agora? Nós vimos a questão do trabalho, só que agora a gente tem um trabalho que ele tem que ser definido pelo gráfico que monta ele. E nós vimos lá na aula que para calcular o trabalho é sempre quem? Vamos colocar aqui como revisão. O trabalho é a força vezes o deslocamento. Então, o deslocamento é do eixo X, ó, e a força é do eixo Y. Então, dá a ideia de duas dimensões. Então, lá a gente definia que o trabalho de uma força para um gráfico vai ser justamente a área da figura. Então, vou precisar utilizar o conceito de geometria para a gente calcular isso aqui. Então, aí eu vejo qual é a figurinha que a gente vai montar aqui, ó. Se a gente pintar toda essa região aqui, ó. Se eu pintar toda essa região aqui, eu vou ter justamente um triângulo. Eu vou ter uma base, vou ter uma altura. Então, a fórmula de um triângulo, então, a área de um triângulo é sempre base vezes altura dividido por 2. Então, isso aqui a gente vai colocar aqui. A área vai ser quem? A base. A base é da onde? A base é do chão. Então, o deslocamento vai de onde? Vai do zero, desse ponto aqui, ó, até o ponto 3. Segunda questão, ó. Então, esse espaço todinho aqui, ó, é a base. Então, nesse caso, vai ser 3. Então, a área da figura vai ser sempre base vezes altura, dividido por 2. Só para formalizar aqui. Então, a base vai ser 3, a altura. Aí, a altura vai ser o máximo que ela pôde. Então, foi no instante, no espaço 1 aqui, ó, ela aplicou essa altura aqui, ó. Se eu for olhar aqui direitinho, vai ser igual a 4. Então, 3 vezes 4 dividido por 2. 3 vezes 4 dá 12, dividido por 2 vai me dar 6 joules. Certo? Então, aqui a gente calculou a aceleração e calculou o trabalho dado um gráfico. Certo? E lembre-se que sempre o trabalho, quando tiver um gráfico, é dado pela área desse gráfico. Questão 3. Na questão 3, a gente traz o seguinte, ó. Agora a gente traz um plano inclinado. E a gente tem um bloco aqui em cima, ó. E aqui a gente já sabe que tem a força normal, que é F de N. Temos uma força F, que é aplicada sobre esse corpo. E temos uma força P, que é justamente o peso do bloco. Aqui ele está sob uma inclinação de 30 graus, com a horizontal. E temos uma altura aqui que ele vai estar, se chegar ao topo de B, chamada de H. Então é o seguinte, ó. Um bloco, um pequeno bloco, de massa igual a 2 kg, mais uma vez, sobe uma rampa inclinada de 30 graus em relação à horizontal, sob a ação de uma força F que tem uma intensidade de 20 newtons. Vou soltar esse para cá. Deixa eu tirar esse daqui. Conforme indicado na figura. Então, essa força aqui, ela vale 20 newtons. Sendo G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, né, que é a gravidade,
E a altura 2 metros. Então essa altura aqui também foi dada. Ela vale 2 metros. Determine o trabalho realizado pela força F, pelo peso e pela força normal no deslocamento AB. Então, na hora que eu deslocar aqui, ó, do ponto A até chegar aqui no ponto B, ó, eu vou ter um trajeto aqui, ó. Como a gente não sabe esse valor, vou chamar aqui de D. Então, ele vai percorrer um trajeto, uma distância D, do ponto A ao ponto B. Então, eu quero que você calcule o trabalho realizado pela força F, pela força P e pela força Fn. Ou seja, cada forçazinha dessa aqui, ó, eu quero que você calcule justamente o trabalho realizado por cada uma delas. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte: a gente tem que achar essa distância aqui. A gente não sabe essa distância. Mas nós vimos lá atrás, né, no momento que a gente tinha o plano inclinado, que a gente fazia o seguinte: quando eu quero um valor, justamente aqui desse termo aqui, ó, desse lado, né, que aqui como aqui é um triângulo, retângulo, nós vamos ter dois catetos, ó, que é esse cateto aqui de cima e esse cateto aqui de baixo. E o lado que se opõe, né, ao ângulo de 90 graus, a gente chama de hipotenusa. Então, para a gente achar a hipotenusa, né, nesse caso, a gente pode usar uma relação lá que a gente tinha. Como ela vai estar subindo, né, o bloco vai estar subindo, e nós vimos lá na cinemática vetorial ou na parte de vetores, que na hora que a gente está trabalhando com, por exemplo, qualquer vetor na vertical, né, na subida, a gente vai usar o seno daquele ângulo. Então a gente pode definir o seguinte, ó, que o trajeto, a distância AB, né, a distância, lembrando, você coloca aqui, ó, sendo D, né, vamos determinar, igual a distância, então a gente pode botar assim, AB. D é a distância AB. Então a gente pode determinar o seguinte aqui. Nesse caso vai ser a altura dividido pelo seno do ângulo que eu estou trabalhando. Certo? Então você pode determinar aqui que essa distância vai ser a altura, que é 2. E o seno de 30, nós aqui não foi dado na questão, mas nós sabemos que é 0,5. Ou seja, meio. E aí vem o detalhe: quanto é 2 dividido por meio? Aí você vai dizer, a metade de 2 é 1. Mas não é isso que acontece. Por quê? A gente tem 2. 0,5 em decimal, se a gente for colocar em fração, a gente vai ver que isso aqui é um meio. Então, um meio que é a fração, ó. Então, eu vou pegar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, ó. Então, nesse caso aqui, eu vou ter 2 vezes 2 dá 4, dividido por 1 dá 4. Então, a distância que ele vai ter que percorrer aqui, ó, é essa que é de 4 metros. Certo? Então, a primeira coisa, a gente vai ter que calcular o valor das forças. Então, vamos lá. Então, a primeira força que ele está pedindo, eu falo a força de F. Então, o trabalho da força F vai ser igual. Aí você observa, força F, ela não tem inclinação, ela está sendo paralela à horizontal que ele está passando, né? Que o bloco está subindo. Ele está inclinado com relação ao solo aqui, né? Ao solo que está o sistema, mas ele é paralelo, essa força aqui é paralela, ó, justamente à superfície que ela está sendo percorrida. Então, o trabalho aí da força F vai ser quem? Vai ser a força vezes o deslocamento. Então, a força foi aplicada de quanto? De 20 vezes o deslocamento, que é de 4, que eu acabei de achar. Então, na hora que eu fizer essa conta, vai me dar 80 joules. Então, já sei quanto é para puxar esse bloco no sentido de F. Agora eu quero o trabalho da força P, ou seja, o trabalho do peso. Só que nós sabemos que tem alguns detalhes a ser considerados. Como o bloco está subindo, primeira coisa, essa força aqui, ela muda. Essa força agora, ela vai chamar de P, que é o peso. Então, vai ser P vezes 1D. Certo? Outro detalhe é o seguinte. Nesse caso, como a gente está querendo o peso é uma força que está se deslocando aonde? Na vertical e não na horizontal. Então, na horizontal não vai valer mais 4. Então, vai quanto? 2, porque a altura que o bloco vai percorrer puxando esse peso para baixo. Então, a gente pode determinar aqui, ó, que ao invés de colocar esse D,
a gente vai colocar um H, que é o peso vezes a altura. E como o bloco ele está subindo, ou seja, ele está contra a gravidade, então aqui vai ser negativo. Então, o trabalho da força peso vai ser sempre o menos o P vezes H, nesse caso, como ele está contra a gravidade. Só que o peso, a gente sabe que lá da dinâmica, né? Peso é igual a massa vezes a gravidade. Então, a gente pode substituir aqui essa forma. Então, vai ficar menos massa vezes a gravidade vezes a altura. Então, vai ficar menos a massa 2, gravidade 10, altura 2. Então, na hora que eu multiplicar isso aqui tudo, vai me dar o valor de menos 40 joules. Menos 40 joules. Certo? Então, achamos o valor do trabalho da força peso. E agora falta a última força, que é a força normal. Então, trabalho da força normal. Agora vem um caso interessante. A força normal, primeira coisa, ela vai ser diferente do peso. Por quê? Elas não estão no mesmo sentido, que é o sentido vertical. Está uma inclinada. Na vertical está o peso, aqui, ó. E mais inclinadazinha para a esquerda está essa força. Então, eles não estão no mesmo sentido. Se eles tivessem o mesmo sentido, a força normal seria igual ao peso. Certo? Então, isso é uma ordenzinha. Se a força normal tiver no mesmo sentido do peso, a força é a mesma e, consequentemente, o trabalho é o mesmo. Porém, nesse caso, como ela está inclinada, a gente não pode considerar esse caso. Por quê? Quem vai puxar aqui esse bloco é F. E eu quero saber a força resultante de F de N. Ó. Só que aqui, se a gente for fechar isso aqui, ó, a gente vai obter um ângulo de 90 graus. Ó. Ou seja, eles são perpendiculares. Então, nesse caso aqui, o que acontece? A força normal vai valer quanto? 0. Por quê? Porque logo F de N é perpendicular, isso aqui é o símbolo de perpendicular, a força F. Pronto. Está calculado os 3 trabalhos aí do bloco. Quarta questão. Um rapaz sobe uma escada de 20 degraus em 10 segundos. Cada degrau possui 20 centímetros de altura. Sendo G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine o módulo do trabalho. Então, se o trabalho der positivo, tem que dar valor negativo, dá um valor positivo. O trabalho do peso ao subir a escada. E eu quero a potência média associada quando esse rapaz sobe essa bendita escada aí. Então, a gente pode desenhar isso aqui para entender melhor. Então, ó, vamos imaginar aqui, tem uma escada. Vamos imaginar aqui, tem uma escada. Tem uns degrauzinhos aqui, ó. Certo? Vamos imaginar que isso aqui é a escada da questão. Então, essa escada, como ela está apoiada na parede, está apoiada em algum lugar, um rapaz ele vai subir em cima dessa escada. Só que tem um detalhe. Ele tem uma massa de 60 kg. A escada ela tem 20 degraus. Então vamos colocar aqui, ó, 20 degraus. Vamos chamar aqui 20D. Por quê? Vai ser 20 pauzinhos desse aqui, ó. 20 palitinhos, né? Pauzinho não, pauzinho fica um pouco feio, não. 20 palitinhos desse vai ser os degraus da escada. Ele sobe em um tempo de 10 segundos. Tempo igual a 10 segundos. Só que cada degrau, cada espacinho desse aqui, ó, entre um e outro, possui 20 centímetros. Então, a distância entre um degrau e outro, vou chamar aqui de D, a gente tem 20 centímetros. Como a gente sabe, tem que transformar logo isso em metro, né? Para não ter nenhum problema, que é só dividir por 100. Certo? Como for centímetro por metro, é só dividir por 100. Isso vai me dar 0,2 metros. E aí a gente tem uma distância, né? A gente tem uma distância geral aqui, ó, que ele vai ter que subir. Que vamos chamar aqui de Dzão. Então a distância que ele vai subir da escada, vou chamar aqui de distância total, vai ser quem? Como ele vai subir 20,
e cada um vale 20 centímetros, então 20 vezes 20 centímetros, isso vai me dar um valor de, se a gente for calcular aqui, 4 metros. Então essa é a distância que ele vai ter que subir essa escada, certo? Então depois que a gente calculou essa altura aqui, né? Porque não é uma altura, né? Ele vai chegar. Observe que aqui a gente não deu uma angulação da escada, então provavelmente essa escada vai estar rente à parede, certo? O ângulo aqui vai ser 0 grau. Eu coloquei ela de frente aqui só para dar uma ideia dos degraizinhos aqui, se você pegar essa escada para subir, certo? Então, na letra A, a gente quer justamente o trabalho da força-peso. Como ele está contra a gravidade, né? A gente já sabe, né? Que é negativo. Então vai ser menos o peso, né? Que é a massa vezes a gravidade vezes a altura, que ele vai ter que subir. Então, só que isso é igual a quanto? O trabalho da força-peso menos 60 vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura, que é 4. Então, na hora que eu fazer esse cálculo aí, isso vai me dar menos 2.400 joules, porque 6 vezes 4 vai dar 24. Como eu tenho dois zeros aqui, acrescento os dois zeros aqui no final, porque é uma multiplicação. E como ele quer um módulo, olha só. Então, logo, o módulo de menos 2.400 vai ser igual a 2.400 joules. Certo? Então, a ideia de você usar um módulo é deixar o número sempre positivo. Certo? Ou não vai ser nulo, né? Porque zero não tem sinal, ele vai ser neutro. E aí a gente pode usar para tirar um sinal negativo de um valor. E na letra B, eu quero a potência. Eu quero a potência média. E nós vimos lá no contexto que potência, aqui, e potência M, que é a potência média, vai ser o trabalho dividido pelo tempo. Então, o trabalho a gente achou que é 2.400, né? Como ela quer em módulo também a potência, como está dizendo aqui, módulo a potência, então a gente vai usar os valores tudo positivo. Então, 2.400 dividido por 10 segundos, que vai ser o tempo. Então, corta um zero com zero aqui. Então, 240 dividido por 1, isso vai dar 240. A unidade de potência vai ser o watts, ou watts, né? As pessoas pronunciam watts ou watts como unidade de potência, certo? Então, isso aqui vai ser a potência geral para que esse rapaz suba essa escada. Questão 5. Na questão 5 diz o seguinte, ó. Partindo do repouso, olha só, partindo do repouso, velocidade inicial igual a 0. Sobre a ação de uma força constante e paralela à direção da velocidade, então ela é favorável à velocidade, um corpo de meio quilo, né, 0,5 kg, percorre 10 metros e atinge 36 km por hora. Nesse deslocamento, calcule o trabalho, calcule a potência e calcule a potência instantânea no momento em que a velocidade vale 36 km por hora. Então, a gente tem que fazer algumas coisinhas aqui antes. Primeiro, a gente tem que converter esse 36, porque a gente tem que trabalhar em metro por segundo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, ó, 36 km por hora é igual a 36 dividido por 3,6, aquela regrinha lá, que se for de km por hora para metro por segundo, divide por 3,6. Se for de metro por segundo para km por hora, multiplica por 3,6. Então, na hora que eu dividir isso aqui, isso vai dar 10 metros por segundo a velocidade. Então, essa aqui é a velocidade que a gente vai ter que utilizar no exercício. E aí, agora a gente pode utilizar a seguinte forma. Como ele quer o trabalho da força, então vamos lá, vamos cascavear isso aqui para vocês verem o que a gente vai ter que fazer. Então, o trabalho, vamos lá, letra A. Eu quero o trabalho da força que está aí. Então, nós sabemos como ela é paralela à direção do deslocamento, a gente não tem uma angulação dela. Então, força vezes deslocamento. Então, o trabalho vai ser quem? A força. Mas a gente não tem essa força.
olha só. Como a gente não tem essa força, a gente vai ter que calcular essa força. Força é igual a massa vezes aceleração. Aí você diz, oxe, mas eu também não tenho aceleração. Porque aqui eu só vou colocar força. A massa a gente tem, que é meio quilo. A aceleração a gente não tem. Mas como a gente tem duas velocidades, que eu posso chamar aqui de final e inicial, e nós temos uma distância que ele percorreu, só tem uma saída. Equação de Torricelli. Então, V ao quadrado é igual a VO ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔS. Para a gente achar justamente essa aceleração aqui. Ó. Então, V final vai ser quanto? Vai ser 10, né? Que foi convertido. Velocidade inicial é 0. 2 vezes a aceleração, que eu não sei quem é, vezes o deslocamento, que também é 10. Então, a gente vai ter que achar justamente isso aí. Então, nesse caso aqui vai ficar 10 ao quadrado dá 100. Isso aqui cai fora. 2 vezes 10 dá 20. 20A. Posso cortar um zero aqui com um zero aqui, ó. Então, o A vai ser igual a 10 dividido por 2. Então, o A vai ser igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Achei a nossa aceleração. Depois que eu achei a aceleração, eu volto para cá, ó. Então, vezes 5. Então, agora a gente vai achar a força. A metade de 5 vai ser 2,5 newtons. E agora a gente volta para a fórmula normal, ó, que vai ser 2,5, que foi a força que a gente achou, vezes o deslocamento, que é 10. Então, o nosso trabalho aqui vai valer 25, né? São 25 joules. Então, J de joules. Certo? Então, letra A foi feita. Letra B. Na letra B, eu quero a potência média. Então, nós já vimos no outro exercício que potência média é igual ao trabalho dividido pelo tempo. O trabalho a gente acabou de achar que é 25. Só que a gente não tem esse tempo. A gente não sabe quanto tempo ele demorou. Mas nós temos o que? Nós temos as duas velocidades e temos aceleração. Então, nós sabemos agora que a gente pode usar uma fórmula que a gente já conhece de outros carnavais. V é igual a VO mais AT. Né? Vovô é AT. Então, V vai ser 10. V0 é 0. Mais, se a gente for utilizar aqui, a ideia, o A a gente achou que é 5. E o T a gente não sabe quem é. Então, 10 é igual a 5T. Onde T vai ser igual a 10 dividido por 5. Nesse caso vai me dar 2 segundos. Então achei o tempo. O tempo é 2, então vou dividir isso aqui por 2. Ó. Então a metade de 25 a gente vai achar que vai ser 12,5 watts. Que é a potência. E a letra C, né? A gente pode fazer até aqui embaixo. A letra C. Eu quero a potência instantânea no momento que a gente tem uma velocidade de 36. Você pode perguntar, oxe, professor, mas como é que a gente vai utilizar a velocidade aqui se a gente não tem diretamente na fórmula de potência? Mas observe o seguinte, ó, vamos considerar aqui o seguinte, potência é igual ao trabalho dividido pelo tempo. Só que o trabalho, ele pode ser quem? Força vezes deslocamento dividido pelo tempo. Só que aí a gente já sabe quem é isso aqui, ó. Quem é isso aqui, pessoal? Distância pelo tempo, velocidade. Então, a potência também pode ser definida como sendo a força vezes a velocidade. Então, a potência aqui, ó, vai ser a força. Quem vai ser a força? A força, cadê a força? 2,5, né? Que foi o valor da força que a gente achou. 2,5 vezes a velocidade, que é de 10, né? 10. Então, a potência aqui é igual a 25 watts.
certo? Então a potência aqui, no caso a gente pode considerar que seja a potência máxima, né, que ele chegou, foi 25. Em 2 segundos desenvolveu a metade, que foi 12,5 no final das contas. E perceba que a velocidade que foi dada aqui em cima, ó, a gente não pode usar ela, a gente tem que converter ela, como a gente converteu. É só usar os 10 metros por segundo no lugar dela. Vamos para a questão número 6. Na questão número 6, essa é uma questão interessante. Ela foi tema de prova já, de trabalhos, enfim, de muitas coisas aí que eu já fiz nas aulas de física. E aí nós temos o seguinte caso. Nós temos que analisar a questão, esboçar aí o esboço gráfico, né? O esboço, o desenho, para a gente terminar como resolver a questão. Então é o seguinte, ó, uma escada rolante. Então vamos imaginar que uma escada rolante. A escada rolante tem a ideia de quê? Você tem o piso, isso é importante para a gente entender a questão. E tem uma altura que ela vai subir. E aqui tem a escada rolante, ó. Vamos dizer que isso aqui seja a escada rolante. E o povo vai estar tudo aqui em cima, subindo essa escada. Até chegar aqui em cima. Aqui é o térreo, aqui é o primeiro andar, por exemplo. Ela vai do térreo A, né? Do térreo A até um andar superior, que eu vou chamar aqui de B. Então ela vai percorrer isso aqui com velocidade constante, porque não vai aumentar nem diminuir a velocidade, né? Sempre aquela constância, devagarzinho, para todo mundo cair, aquele negócio todo. A escada tem um comprimento total de 15 metros. Então, essa distância aqui todinha vale 15 metros. Degraus em número de 75. Então 75 degraus. Que se a gente for subir. No caso vai ficar basicamente dividido, né? Metade por cima e metade por baixo. Então 75 no geral. E uma inclinação aqui, ó, de 30 graus com a horizontal. Sabendo que o seno de 30 é 0,5 e a gravidade 10, determine. Então, na letra A, a gente vai ter que achar o quê? Na letra A, o trabalho da força motora, né, o trabalho do motor, para levar um passageiro de 80 kg de A até B. E aí, esse já é o primeiro desafio que a gente tem. Por quê? Então, vamos imaginar o seguinte. Como é que é o trabalho motor e ele quer que o passageiro ele suba, né, a escada leve ele, né, subindo, então a distância que ele vai estar com relação à massa dele, nós podemos definir que é o trabalho motor, né, aqui, trabalho motor, tal motor, é igual a quem? Como ele está subindo, é negativo, contra a gravidade, o peso dele vai ser massa vezes a gravidade, né? A gente já viu isso aqui. E eu quero saber a altura que ele vai estar. Quanto é que vale essa altura aqui, ó, que ele vai subir? Como ele quer levar um passageiro, então está com relação à altura que eu chamo aqui de H. Só que tem um detalhe. Nós vimos do outro lado, né? Que a gente tinha, se a gente for observar aqui, ó. Vamos botar aqui, ó. Como a gente tinha dado a altura e a gente queria esse lado aqui, ó, a gente fez isso aqui. A distância que eu queria era pegar a altura e dividir para o seno. Se eu quero agora a altura, eu quero o valor de H, ó, eu vou pegar a distância e multiplicar pelo seno, ó, porque eles estão em ordens contrárias. Então, ó, já sei o que eu vou fazer aqui. Então, a altura nesse caso vai ser o comprimento da escada, que eu vou chamar aqui de L, né, esse comprimento, vezes o seno de θ. Então, o comprimento da escada é 15 e o seno é 0,5. Ou seja, metade de 15 é 7,5. Então, eu já achei com essa altura aqui, ó. Essa altura vale 7,5 metros. Olha que maravilha. Certo? 7,5 metros. Que ele vai subir. Então, aqui é bem simples agora. A massa, 80. Gravidade 10, altura foi o que eu achei, 7,5. Então na hora que eu calcular isso aqui, 80 vezes 10 é 800, 800 vezes 77,5, isso vai me dar menos 6.000. Menos 6.000
joules. Como ele está trabalhando na força motora, não pode ser um trabalho negativo, pode ser um trabalho positivo. Então, o módulo aqui, ó, vai dar 6.000 joules. Agora sim, a gente achou a letra A. Na letra B, eu quero a potência correspondente ao item anterior, empregada pelo motor que aciona o mecanismo, efetuando o transporte, ou seja, esse deslocamento aqui todinho, em 30 segundos. Então, potência é igual ao trabalho dividido pelo tempo. Então, o trabalho foi de 6.000 e o tempo de 30 segundos. Então, aqui é bem simples, né? Aqui é só cortar um zero com zero aqui. 600 dividido por 3 vai dar 200 joules. Aliás, 200 joules não. A potência, ela é dada em watts. Então, nesse caso aqui, 200 watts de potência. E na letra C, eu quero o rendimento. Então, o rendimento é uma maneira. Então, ó, vamos imaginar o seguinte. A gente tem um aparelho. A gente vai botar energia nesse aparelho, né? Vamos chamar aqui de... Bom, vamos usar os termos normais. Potência total. A gente bota a potência total aqui nesse aparelho. O que ele realiza de trabalho para botar no resultado do sistema é chamado de potência útil. E o que ele perde em forma de calor é chamado de potência dissipada. Certo? E eu sei que a potência total, na hora que eu quiser calcular ela, vai ser a potência útil mais a potência dissipada que ele perde. Só que nós vimos lá na aula que o rendimento, o eta, é a potência útil sobre a potência total. É o que ele utiliza para funcionar e pelo total que ele produz. Então, você está dizendo, ó, que a potência total é 400 watts. Então, aqui embaixo, essa aqui é 400. Só que ele vai usar apenas quanto? Com a potência útil, o que ele utilizou para transportar. No caso aqui, 200. Ó. Ou seja, se eu cortar aqui e dividir, isso vai dar 0,5. Multiplicado por 100, isso vai me dar o valor de 50%. Olha só. Então, ele utilizou 50% do que ele conseguiu gerar de energia. Certo? Então, lembre-se. O rendimento é sempre dado dessa forma aqui. Na hora que você achar o valor, tem que multiplicar por 100 para ser dado em porcentagem, certo? Se você deixar aqui 0,5 também é válido, porque é um valor inteiro entre 0 e 1, certo? Então o rendimento está entre 0 e 1. Ou, se a gente for entender que o rendimento está entre 0 e 100%. Lembrando que nunca a gente vai conseguir, segundo as teorias de Carnot, né, que vocês vão ver lá no segundo ano, que nenhuma máquina, ela gerando... fazendo o trabalho dela em ciclos, né? Ela vai converter 100% do calor, da energia que está utilizando em trabalho para ter um rendimento igual a 1. Isso é impossível aí. Até hoje, o maior gargalo aí, tanto da computação, que eu tenho um certo conhecimento, como a parte matemática, a parte histórica, a parte tecnológica, o maior gargalo que existe hoje é o armazenamento de energia e a utilização da mesma. A gente tem sempre uma perca de energia aí nos sistemas. E para encerrar aqui, a gente tem a sétima questão. A sétima questão é uma questão interessante porque ela traz a ideia já de energia. Como a gente falou que trabalha em energia, a gente vai justamente utilizar esse conceito. Então é o seguinte, ó, um corpo de 10 kg, né, que é a massa, parte do repouso, então só igual a zero, sob a ação de uma força constante, novamente constante, em trajetória horizontal. Após 16 segundos, que é o tempo, atinge 144 km por hora. A gente tem que converter isso aqui. Então, dividido por 3,6, já de cara, a gente vai encontrar o valor de 40 metros por segundo. Calcule o valor do trabalho dessa força nesse intervalo de tempo. Então, nesse caso, o trabalho, como ele parte do repouso e chega a um final, né, ele atinge um determinado limite, então a gente pode dizer que é a energia final menos a energia inicial. E aí o que acontece? Como a gente tem essa ideia de energia, a energia que está causando aqui é o movimento. Então a gente pode dizer que é energia cinética. Então toda vez que a gente vai trabalhando em movimento, a gente tem a energia cinética, ou EC, certo?
certo? Então, a energia cinética aqui final menos a energia cinética inicial. E aí, essa energia cinética, ela é dada pela seguinte fórmula: massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2, certo? Então, essa é a fórmula da energia cinética. Então, se a gente tem energia cinética final, então vai ser massa, velocidade final ao quadrado, sobre 2, menos massa, vezes velocidade inicial ao quadrado, sobre 2. Ó. Vai ser a variação. Nós vamos ver na parte de energia propriamente dita, que isso aqui é a variação da energia cinética, ΔEc, que é a energia cinética final, menos a energia cinética inicial. Então a massa aqui vai ser 10, a velocidade final 40 ao quadrado aqui, sobre 2, menos massa 10, velocidade inicial 0 ao quadrado sobre 2, então isso aqui vai para 0, né? 0 ao quadrado dá 0, vezes 10 dá 0, dividido por 2 dá 0. Aqui eu posso dividir aqui, ó, 10 por 2 dá 5, 40 ao quadrado vai dar 1.600, 5 vezes 1.600, se a gente fizer essa multiplicação aqui, 5 vezes 16 vai dar 80, colocando 2 zeros aqui, ó, vai dar 8.000 joules. Essa é a ideia de você utilizar aqui a intuição de energia, certo? Então já a gente já achou o valor da questão. E na letra B, eu quero calcular a força necessária, então calculo o de F, para que um trem de 60 toneladas a 45 km por hora, a gente tem que parar ele. Então, se a gente tem que parar, a velocidade final é igual a 0. E aqui a inicial dele, né, que a gente vai começar a contar, é de 45. Se a gente for dividir isso aqui por 3,6 de cara já, a gente vai encontrar o valor de 12,5 metros por segundo. 12,5 metros por segundo. E aí a gente vai ter que fazer agora a conta. Vou fazer a conta aqui, ó. Como eu quero a força, né, o valor de F, e eu tenho uma distância, vou chamar aqui de D. Então, nós sabemos que o trabalho é a variação da energia cinética. Mesma coisa. SCF menos SI. Só que o trabalho é a força vezes deslocamento. Né? A gente sabe que o trabalho é a força vezes deslocamento. A força a gente tem? Não. O deslocamento, a gente tem 500. Só que como ele está contra o movimento, né, a gente tem que parar esse trem, vai ficar menos 500. Energia cinética final. Como ele vai parar, né? Começa andando, termina parando, a gente pode subentender que aqui a energia final é 0, porque ele vai parar. Então vai ficar só menos a energia cinética inicial. Então menos a massa dele é 60 toneladas, então 60.000 quilos. Então vou botar aqui 60.000 quilos. Vezes a velocidade, 12,5 ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Olha que maravilha. E agora a gente pode fazer alguns ajustes aqui, ó. Então vamos lá, vamos calcular logo isso aqui. 12,5 ao quadrado, se a gente for calcular isso na... Quer dizer, vamos usar a calculadora, mas aí vocês podem tentar calcular manualmente mesmo, que é melhor, não deixa muito preguiçosa. Isso vai dar 156,25. Lembrando que eu já tenho isso aqui calculado, certo? Eu não estou calculando aqui usando calculadora, não. Eu calculei aqui no papel mesmo, já para adiantar aqui, para não estar fazendo, para nem perder tempo com as contas. Esse valor multiplicado por 60.000, vai dar aqui, vamos reescrever isso aqui, F vezes menos 500 vai ser igual a 9.375.000 sobre 2. Menos, né? Deu menos ainda aqui. Menos. E agora vamos dividir esse fulano aqui. Então, esse valor dividido por 2, então você vai encontrar um valor aqui no final das contas. Calculando aqui.
Então vamos lá, primeira coisa aqui, F vezes menos 500 igual a menos. Aí vou pegar esse valor aqui e agora eu vou dividir por 2. Porque aí a gente tem a energia cinética inicial. Então na hora que eu dividir isso aqui por 2, isso vai dar menos 4.687.500. Aí agora, eu posso cortar esse menos aqui com esse menos aqui, ó. Por que eu vou fazer isso? Porque, olha só, no geral vai ficar assim. A força que eu tô querendo achar vai ser menos 4.687.500 dividido por 500, menos 500. E menos por menos é mais, então por isso que ali eu posso cortar o valor. E aqui eu posso cortar 2 zerinhos, ó. Então eu vou pegar esse valor. Como eu cortei os zeros ali, eu vou dividir agora por 5. Então na hora que eu pegar, ficou quanto aqui? Ficou 46.875 dividido por 5, você vai encontrar o valor de 9.375 newtons. Então, para parar esse bendito trem, essa velocidade é que ele está, sabendo que ele tem uma distância de 500 metros, você vai ter que usar uma força de 9.375 newtons para que ele chegue no final e pare com a velocidade final igual a zero. Certo, pessoal? Então, aqui a gente finalizou a aula de exercícios para o trabalho, né? O trabalho já vai ser lançado no grupo. E aí vocês entregam a data prevista, como eu vou falar em sala. Certo? Então, aqui a gente termina a lista de exercício. E até uma próxima oportunidade com mais alguma lista de exercício. Dessa vez, provavelmente vai ser sobre energia mecânica, energia cinética, energia potencial e energia potencial elástica. Certo? Então, até breve.